Turma, vamos ver hoje, continuar com essa parte de quantidade de calor. Aqui eu tenho a questão que você vê aí na fórmula em vocês, o número é 524. Vocês podem até acompanhar por aí, se você não estiver enxergando aqui. Ele diz que um calorímetro contém 90 gramas de água a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Coloca-se em seu interior, ou seja, no interior do calorímetro, um bloco de ferro de massa 100 gramas a temperatura de 90 graus Celsius. Atingido o equilíbrio térmico, o termômetro acusa 30 graus. Sabendo que os calores específicos da água é 1 caloria por cada grama de grau Celsius e do ferro é de 0,11 caloria por cada grama de grau Celsius, calcule a capacidade térmica do calorímetro. Então, o que é que eu tenho aqui para estudar? Então, eu fiz essa tabelazinha para tirar os dados. Nessa primeira parte, eu boto a forma. A forma aqui são massa, calor específico, temperatura final e temperatura o quê? Inicial. Aí, quais são os componentes? Aí, neste caso, lembre-se que ele está dizendo que tem um calorímetro que estava com água. Eu vou pegar aqui a gráfica de álcool para mostrar a vocês. Então aqui, ó. Digamos que isso aqui seja o meu recipiente, que ele deu o nome de calorímetro. Eu tenho, digamos, isso aqui 90 gramas de água. A temperatura aqui está a 25 graus. Aí eu venho com um ferro de massa de 100 gramas. É como eu pegasse ele aqui, ó, tirasse a tampa e colocasse ele no seu interior 100 gramas de ferro com a temperatura de 90 graus. Quando eu coloquei esse ferro aqui com 90 graus, passado um tempo, atingiu o equilíbrio térmico, a temperatura da água, que era de 25, passou para quanto? 30. E a do ferro, que era de 90 também, ficou em quanto? Em 30. Aí ele pede para calcular a capacidade térmica do calorímetro, ou seja, do recipiente. Se eu fizesse isso, sabe que eu poderia segurar esse recipiente na mão? Ou seja, com quanto é que ele tem de capacidade? Então é isso que a gente vai calcular. Então quais são os dados que eu tenho que tirar? Olha, como falou aqui, ó, eu tenho que tirar os dados da água, certo? Do ferro que eu coloquei dentro e por fim do recipiente que chamou aqui de calorímetro. Então eu só preciso tirar os dados de cada um. Então vamos ver aqui, ó, da água. Ele disse que ela tem da massa, M de massa, 90 gramas. O calor específico da água deu aqui, ó, que é 1, que é o valor desse Czinho. A temperatura final foi a do equilíbrio térmico. Depois que ele botou o ferro dentro, ela estava com 25 graus no início, ó. Temperatura inicial era 25, quando eu coloquei o ferro, ela passou para quanto? 30 graus. E quanto foi que eu usei de ferro? De ferro está aqui, ó, eu usei 100 gramas de ferro. O calor específico do ferro é 0,11. E qual foi a temperatura inicial quando eu coloquei o ferro? 90 graus. E o equilíbrio térmico ficou em quanto? Em 30. Aí ele diz aqui, ó, aí tu tem que prestar atenção no seguinte: calcule a capacidade térmica. Por isso que eu tenho aqui em cima. Capacidade térmica é massa vezes C. Então, neste caso aqui, ó, eu vou substituir pela letra C maiúscula aqui, ó. Um C maiúsculo, veja, tem um C maiúsculo, esse aqui é C minúsculo. Então, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. E dentro do recipiente ficou a temperatura que a água estava dentro dele, que era de 25, e no fim ficou por quanto? 30. Então, tu presta bem atenção. O equilíbrio térmico sempre vai ser a temperatura final para todo, tanto para a água, tanto para o ferro e tanto para o recipiente, que é o calorímetro. Só que a água que estava dentro do calorímetro antes era de quantos graus? 25. Então a gente vai calcular cada um desses e resolver essa questão. Como é que eu faço isso? Ó? Eu tenho 3 questões dessa daqui. Ó. Eu tenho essa aqui que eu vou chamar de Q1, que é da água, mais a do ferro, que eu vou chamar de a minha segunda quantidade, e mais a quantidade do calorímetro. Então tudo isso eu vou igualar o quê? A 0. Como eu estava dizendo aqui, os meninos, que tinha feito antes, eu tenho que somar cada uma dessas daqui, ó, as 3 equações e igualar a 0. Ou seja, eu tenho que pegar todo esse negócio aqui, ó, pegar o Q1, o
voltar mais para cá para vocês verem. Aqui eu vou pegar Q1, vou somar com Q2, vou somar com Q3 e vou igualar a zero. Eu até tinha feito outra sala desse jeito aqui, ó. Como eu já tenho aqui, eu posso somar cada um desse aqui, ó. Somar cada um desse aqui e igualar a zero. Depende do que vocês queiram fazer. Então lembre-se que cada uma dessa questão ó, é M vezes C e multiplica a temperatura final menos temperatura o quê? Inicial. Todas são a mesma coisa. M vezes C, temperatura final menos temperatura o quê? Inicial. Para todos aqui, ó. M vezes C que multiplica a temperatura final menos temperatura inicial. E igualar a zero. Então vamos só substituir aqui, ó. Aqui vai ficar 90. Eu estou começando com a água. 90 vezes 1 vezes aqui, ó. 30. Ó, temperatura final menos temperatura inicial. 30 menos 25. Fica assim. Mais a minha segunda quantidade, que é o ferro, ó, a massa é 100 gramas. O calor específico do ferro é 0,11 vezes. Qual foi a temperatura final? 30. 30 menos 90. Fica quanto? Menos 60. Mais aqui, ó, 30 menos 25 fica 5 vezes C, 5C. Tudo isso igual a quem? A zero. Certo? Sim. Então o que a gente tem agora é só o trabalho de multiplicar aqui, ó. 90 vezes 1, 90. Vezes 5, 450. 9 vezes 5, 45. Aqui, ó. 100 vezes 0,11 vai dar 11, que é só andar a vírgula aqui. 2 zeros, 2 casas. 1, 2, ficou 11. Vezes 60 vai dar 660. Mas olha, eu multipliquei. Esqueci de fazer o que? Jogo de sinal. Aqui é positivo, ó, e aqui é o que? Negativo. Então, mais com menos? Menos. Certo? Mais 5C, tudo isso igual ao que? A zero. Eu vou escrever aqui para vocês verem. Então, foi o que sobrou para mim ali, ó. Sobrou 450. Vou apagar isso aqui. Olha, menos 660 mais 5C igual a zero. Só reescrevi daqui para cá. Sim, daí agora por diante, o que é que eu faço? Veja que eu tenho números e tenho letra. Eu tenho que separar número para um lado e letra para o outro. Aí o que é que eu vou fazer? Veja. Nesse caso aqui eu vou resolver logo essa soma aqui, ó. Eu tenho 450 menos 610. Não 60. Tem. 450 menos 660. Aí o que é que eu vou fazer? Diminuir. Isso vai ficar menos 200 e quanto? E 10. Mais quanto? 5C. Tudo isso igual a zero. Agora ainda tem número e letra junto, não pode. Aí eu pego 5C. Aí esse valor que é negativo, ele passa para cá o quê? Positivo. Esse 5, vocês sabem quando está perto da letra, quando estivesse multiplicando, eu passo ele para lá o quê? Dividindo. Então vai ficar 210 dividido por quanto? Por 5. C igual a quanto? É só fazer. Deixa eu ver. Tirando aqui, 200 para dividir para 5 dá 40 e 10 dividido para 5 dá 2. Então dá 42 calorias por cada grama. Aí, essa é a resposta. Oxe, é só deixar a calculadora fazer o resto. Só fazer, é só tirar os dados. A dificuldade dessa questão é você simplesmente saber tirar os dados de cada um deles. Então sempre é mais eficaz fazer primeiro a tabela, né? É, ó, na outra sala eu fiz assim, viu? É que eu não queria nem estar aí no negócio, mas eu fiz assim, ó. Olha o que foi que eu fiz na outra sala. Ó. Eu fiz assim, ó. Botei a palavra aqui. Total. E assim, ó. Quando eu multipliquei isso aqui, ó, 90 vezes 1, aí aqui eu já fiz as contas. Aqui eu sei que fica assim. Deu 450. Na outra, eu fiz as contas aqui, você viu que deu menos 660. Porque aqui o resultado fica menos 60. E aqui deu 5C. 5C. E tudo isso eu tenho que somar, filho, eu tenho que somar e igualar a quanto?
a 0. Aí foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei 460, em vez de somar, aqui é menos, ó, mais, aqui é positivo, ó, igual a 0, dá a mesma coisa. Aí você já quem manda aí. A tabela é só uma questão de visualização. Você pode tirar de uma por uma e fazer dessa forma e depois pegar os 3 resultados e somar. Agora, cuidado, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu fui logo, naquela hora vocês perceberam que eu tenho o sinal de mais lento que eu estou multiplicando. Se eu posso botar o sinal, depois que eu multiplico, faço o jogo de sinal. Se eu deixasse mais aqui, a questão estava errada. Certo? É a prova.